quando eu faço entrevista a respeito de um filme que tem mais de uma pessoa atrás das câmeras, eu sempre gosto de saber como se deu essa parceria profissional. Então, antes de entrar em mais detalhes sobre o documentário, eu gostaria de saber quando as suas jornadas artísticas se cruzaram até essa decisão, né, de fazer esse filme em conjunto. Quem começa? Quer começar? Eu posso falar. Pode falar. A gente se conheceu na faculdade, inicialmente, mas bem rapidamente, era Oi, tudo bem, não éramos da mesma turma, mas começou uma amizade mais intensa, digamos, quando a gente entrou juntas no mesmo estágio, numa TV, durante o período da faculdade, na TVE, no programa Soterópolis, daqui da Bahia, que é como se fosse a parceria do Metrópolis, em São Paulo. Nesse mesmo ano a gente fez a oficina de roteiro com a Orlando Senna, de roteiro, que é na Chapada Diamantina, que estava acontecendo todo ano. E a partir daí nos apaixonamos pelo casal. E começou a ser, isso foi em 2006. E a partir daí, né, a gente plantou essa sementinha de que, poxa, que casal interessante, que casal importante, que casal instigante, que casal que merece ser visto, né? Essas histórias por todo mundo. Então, a gente já começou essa sementinha em 2006. Depois a gente morou junto várias vezes, né? Em Buenos Aires, onde a gente estudou cinema. Enfim, essa amizade sempre existiu desde esse período de 2006. E a partir daí, em 2016, 10 anos depois, de paquera em poder fazer esse filme e como fazer esse filme, Lara estava morando de novo em Buenos Aires, eu na época estava morando no Pantanal, e a gente se falando, velho, não podemos postergar mais, precisamos fazer esse filme, começar de alguma maneira, com ou sem grana, vamos começar. A gente conversou com o casal, uma semana depois a gente estava no Rio de Janeiro, instalados na casa deles, eu e ela somente, para começar a fazer o filme, para entender que filme a gente queria fazer, né? A gente ficou uma semana lá com eles filmando, a gente fez tudo, câmera, áudio, direção, produção, com eles ali, né? E a partir dessa pesquisa inicial, que virou imagens para o filme também em 2016, a gente começou a desenhar que filme, né, que a gente queria. E como foi a abordagem com a Conceição e Orlando para convencê-los a ser, né, essas figuras centrais de um documentário que trata, né, sobre a vida deles, principalmente nesse âmbito privado como um casal? Porque quando a gente vê um documentário, né, brasileiro sobre os nossos artistas, muitas vezes seguimos por aquele caminho mais tradicional da coleta de entrevistas com colegas, né, com quem contracenou, né, no passado, junto com aquela junção de imagens de arquivo. E aqui vocês duas vão por um caminho mais intimista, que é de acompanhar o cotidiano deles, né? Então, como que foi a abordagem para convencê-los, né, a serem as figuras centrais desse documentário e também sobre a adoção do formato? É interessante essa pergunta, porque eu sempre falo que esse filme começa antes de ser filmado. Então, a gente, como o Mili falou, a gente tinha uma relação já de anos, de mais de 10 anos antes de começar a filmar. Então, quando a câmera chega, quando a gente decide gravar, a gente grava o que a gente também vê, o que a gente já via, o que a gente convivia. A gente grava algo que a gente já estava dentro, porém sem a câmera. Então, a gente já... Essa casa, que é personagem também do filme, essa casa onde estão Conce e Lando, é uma casa que a gente já conhecia, que a gente já frequentava, e pessoas que a gente já tinha um viver junto. Então, o que a gente percebeu é que, tipo, tudo que a gente podia experienciar podia virar também um filme. Então, digamos que não foi um processo de convencimento. A gente chegou como visitas e fomos ligando a câmera. Foi um pouco isso. A gente foi ligando a câmera. E aí,
o que que você acha? A gente perguntava às vezes, né? Aquela coisa, pode ser assim, beleza, dá para ir. Tinha assim um pequeno tatear, né, também do respeito e do carinho que também existe na amizade, mas não houve um processo de convencimento, no sentido como se aquele filme foi se engendrando muito antes de existir. Então, quando ele foi filmado, ele já era uma promessa de uma promessa de uma amizade que já existia entre a gente. E isso de fazer só os dois dentro da casa, né? Assim, basicamente, né? De ter essa coisa central, de não ter escolhido outras entrevistas maiores, né? Apesar de que a gente tem todo um material de arquivo que tece um pouco essa trama, mas a gente pensava assim, como é uma vida que a gente brincava, que era uma eternometragem. Foram tantos países, foram tantas coisas que foram feitas. Será que a gente vai entrevistar quem? Quanto? Um monte de entrevista de várias pessoas. Então a gente chegou assim, vamos para aquela coisa fundamental do cinema, que é o poder da síntese, o poder de criar um núcleo, né, dramático, uma casa que se engendre nela mesma e que daí saem umas coisas. A gente não poderia também viajar para tantos países para filmar, né? Onde estiver, ou em tantas regiões da Bahia, porque são do interior também, né? Ela é sertaneja, ele é da Chapada Diamantina. Então, dentro dessa pulverização, a gente escolheu o caminho contrário, que foi o caminho da concentração. E que o nosso recurso seria a possibilidade da memória dos sonhos, né, dos arquivos, das imagens, seria esse jogo. Mas o filme, ele foi nascendo, né? Quando a gente começou a filmar sem nenhum tipo de apoio, então a gente começou a filmar de uma forma muito orgânica, como se aquela câmera tivesse ali no meio da comida, a gente comia, a câmera estava ligada, a gente deitava no chão e a câmera ligava, às vezes a gente botava um gravador em cima da cama, né? Assim, que às vezes não era nem, ou seja, não era a preocupação, não era de ser o correto, de ser, né? A nossa preocupação era poder começar a capturar de alguma maneira uma coisa que a gente já conhecia e entrando devagarzinho. E isso aconteceu, né, Milly? Assim, não houve talvez um marco, assim, no sentido que não houve um marco de dizer agora a gente vai fazer o filme. A gente falou, gente, a gente quer fazer e fomos fazendo. Né? E demorou bastante, foram 3 anos até, né, o filme ser concluído. A gente foi em 2016, primeiro, né, eu e Lara, nessa coisa mais de pesquisa, mas que o material a gente acabou utilizando bastante no filme. Todos esses momentos que Conceição está com o cabelo vermelho, foi o momento de 2016 que estava eu e Laroca. Em 2017, a gente foi de novo, só que dessa vez com o diretor de fotografia, que é Gabriel Teixeira, e aí a gente conseguiu pensar um pouco mais, digamos, na parte do roteiro, da direção, já que a gente não estava tão conectada com a parte técnica, né? Apesar de a gente estar fazendo o áudio ainda. O áudio era pegar o gravador e deixar no canto, ou perto deles dois, né? E aí, em 2018, a gente foi contemplado pelo Musical Cultural. Então, a gente conseguiu desenhar melhor essa finalização de filme, né? Entrou mais pessoas na equipe, Cecília Amado entrou na produção executiva, conseguimos contratar uma pessoa para fazer o áudio, aí também, não mais do que isso, poderiam entrar na casa, porque também nem o casal que ele gostaria de ter mais gente dentro da casa, e a gente também não queria perder essa coisa da intimidade que a gente, durante anos, né, se conquista, e quando você vai colocando outras pessoas, acaba perdendo um pouco, né, dentro de uma casa, era o set de filmagem. Então, em 2019, a gente voltou, né? Depois de ter visto todo o material também e tal, e tentar entender melhor o que faltava, o que podia complementar. Então, em 2019, a gente ficou mais uma semana lá filmando com eles, e durante o ano de 2019 e 2020, a gente foi finalizando, foram cerca de 60 horas filmadas. A gente decupou de maneira muito minuciosa, porque um trabalho em dupla, né? Com montagem também em trio ali, a gente transcreveu todo o material praticamente de entrevista. Então, a gente tem uma bíblia enorme de documentário. Então, a gente tem isso transcrito, decupado, material de arquivo também. Foi uma pesquisa, um trabalho de pesquisa muito grande, até chegar ao período de montagem e o corte final. Eu imagino que, embora vocês tivessem essa facilidade em, enfim, já conhecer, né,
já conhecê-los. Talvez essa intimidade talvez tenha sido muito doloroso para vocês em relação justamente à reunião, né, de todo o material bruto e também na decisão de o que deixar, o que remover, para fazer esse documentário que tem 90 minutos. Então, como que se desenhou? Queria saber um pouco mais como se desenhou esse processo de pós-produção, depois de tantas horas, né, de material captado. Foi um processo longo. Foi um processo longo de pós-produção. É verdade, assim, né? É claro que quando você fala, você já conhece, você tem amizade, você tem intimidade, é algo que é muito bonito de se fazer algo assim, né? Eu acho que é um filme sobre pessoas que sempre estiveram perto da gente. E também tem seus desafios, fazer algo assim. Né? Inclusive na filmagem nem sempre foi né? Eles sempre brincam assim, né? Como se dizia muito, Lando diz também, né, que a gente é uma das filhas que eles têm pelo mundo, né? Que são... E claro que isso também implicava em outras coisas, né? Inclusive na filmagem, não só na pós-produção, mas também na filmagem. Alguns desejos também não realizados, né? Não, as amizades também pressupõem os seus acordos e as suas tensões, então havia também frustrações e coisas não feitas, né, que gostaríamos de ter feito, ou coisas que surgiram de uma enorme generosidade também que acontece como fruto disso. O processo de montagem foi longuíssimo. Foi longuíssimo. A gente teve um processo também bastante longo dessa decupagem, em que exatamente, esse daí não foi algo menor. Essa decupagem realmente foi muito importante para a gente poder conhecer e se apegar e se desapegar de coisas. Então, a gente lia as nossas Bíblias. Nós temos impresso, assim, mais ou menos de uma grossura assim, tem não sei quantas páginas de falas transcritas durante meses. E nós lemos e relemos isso. Não foi, Mili, assim, acho que teve essa dimensão. E foi a gente que transcrevia. Né? Pegou alguém para... A gente que transcreveu, então aquilo já tinha decorado na mente também, de certa maneira. É um documentário de equipe reduzida, com orçamento enxuto. Enfim, nós fazíamos, não era que tinha nenhum assistente, nem estágio. Então, assim, foi uma imersão na palavra e como isso também, como houve tempos de filmagem, a gente filmou uma parte, né, ao longo desses anos, 2016, 2017, 2018, 2019, a gente teve uns intervalos também, né? A gente teve uns intervalos em que a gente amadureceu o que a gente filmou. Então, esse material, ele se transformou dentro da gente também. E foi bem difícil o processo de montagem, sem dúvida. Assim, foi bem difícil. A gente teve que negociar muito, né? Mas entre nós, também às vezes a gente mostrava para Concilando, mas acho que teve bastante generosidade da parte deles. Uma coisa ou outra dizia assim, às vezes a gente convencia uma cena a ficar, houve um pouco dessa negociação, às vezes, eu não gosto de que eu falei isso, porra, mas isso aqui é bom, a gente acha que é importante pro filme, né? Então, existiu um pouco isso, mas existiu muita liberdade, né? Acho que não foi um jogo de poderes, assim, no sentido, né, do personagem, de quem tá fazendo. Acho que um grande desafio é você também dirigir em dupla. Isso houve muitas negociações entre nós, né? Muitas, sempre, o tempo inteiro, sempre, né? Então, assim, isso e encontrar o que é que surge disso daí, né? Desse encontro. Que é uma nova coisa. Sim, né? E só complementando também, na prática, né, digamos, quando a gente, depois de passar um período longo de decupagem, a gente resolveu no primeiro ficar um mês, eu, Lara e quem estava tentando, que foi Gabriel também, que começou o processo de edição, de montagem, ficamos um mês em uma casa juntos, né? E para começar esse processo de montagem, esses primeiros passos da montagem. Ficamos juntos, aí depois, enfim. Aí nesse meio tempo também aconteceu foi coisa, viu? Eu tive filho, que já é um outro processo. E aí a gente também, né, tinha as questões de conseguir conciliar as nossas agendas. Então, por isso que cada vez o tempo foi se alargando mais. Mas, enfim, no fim das contas, a gente conseguiu fechar aí o filme, chegando nos consensos que eu acho que agradou tanto a mim como a Laronca.
É importante enfatizar que essa edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema presta uma homenagem, né, à Conceição Sena. Para vocês, qual a importância, né, de vocês apresentarem este filme em uma edição que a homenageia? E também, quais foram os aprendizados que tanto ela como também o Orlando deixaram em vocês nessa trajetória, né, como artistas, como diretoras? Pode falar, Lara. Pode falar, Miloca. Mas Orlando e Conceição têm uma influência muito forte assim na minha vida, né? Acho que na vida de Lara também, vou falar por mim primeiro. Eu, na verdade, me formei em jornalismo, sempre querendo migrar para o cinema, né? Mas, enfim, na época, por questões de não ter faculdade, enfim, né? Eu, no meio do meu TCC de jornalismo, surgiu a oficina de Orlando, eu soube da oficina de Orlando. Então, eu abandonei, de certa maneira, o projeto, faltando pouco tempo para entregar. Minha orientadora ficou enlouquecida comigo. Eu falei, não, eu preciso, porque eu sempre quis fazer cinema, mas nunca tive a possibilidade mais concreta, eu preciso fazer essa oficina. E aí eu fui fazer a oficina, quando eu voltei, eu tinha certeza que era o cinema que eu queria seguir, ganhei um gás pela oficina, né? Consegui concluir o meu TCC, me formei em jornalismo. Desde então, e no ano seguinte, eu comecei a produzir as oficinas de Orlando em Lençóis, junto com o Sol, que é a produtora, a idealizadora das oficinas, me chamou para produzir com ela. Então, a partir daí, começou a surgir muito mais intimidade e contato com o casal. Então, durante anos, a gente foi produzindo essas oficinas. Depois, a gente deu aulas junto com eles, né? A Lara entrou também dando aula. Para oficinas, foi um conjugado, enquanto ele dava as oficinas para os adultos, a gente preparava as crianças, ele dando oficina de roteiro para as crianças. Enfim, anos de parcerias e de projetos e de encontros, né, durante todo esse período. Então, a influência deles na minha vida, tanto profissional como pessoal, é enorme. Conceição adotou meu filho como neto, foi madrinha de casamento, Conceição e Orlando. Então, eu esqueci um pouco a outra pergunta. Desculpa. Sobre essas influências na vida de vocês, particular, mas também na artística, né? Uma vez que vocês também estão seguindo essa trajetória como diretoras. Sim, sim. E é isso. Orlando tem dentro do trabalho de Orlando, tem uma coisa que eu me interesso muito, que é a coisa do hibridismo na linguagem, né, cinematográfica. Ele sempre está trabalhando, ele e Jorge Bodansky trouxe o primeiro DocFic, né, para o Brasil, que foi Iracema. Então, eu paquero demais essa conjunção de linguagens, né, essa mistura. Agora eu estou trabalhando com documentário e animação. Enfim, muitas influências e essa questão, agora eu lembrei, e o Panorama está homenageando Conceição, nada mais justo e merecido, sabe? Eles têm um trabalho muito importante na Bahia, no Brasil, na América Latina, dentro da área cultural, dentro da área cinematográfica. Não é fácil para mim, eu ainda estou digerindo, né? Que nossa querida ainda não está com a gente acompanhando esse processo. Eu, por exemplo, não consegui assistir o vídeo de debate em homenagem a ela. Eu comecei, mas não consegui, travei muitas vezes, enfim. Ainda vou tentar ver. Mas, enfim, é muito forte essa amizade, esse amor que se cresceu aí durante todo o processo de vida e de filme também. Acho que eu e Miriam, a gente tem uma trajetória também parecida, né? De encontro com o casal. Acho que, assim, Orlando e Conceição mudaram a minha vida, assim, positivamente, sabe? Positivamente. Eu acho que são, assim, uma grande fonte de um cinema que dialoga com a liberdade, com a comunidade, de uma dimensão continental também, que eu ainda saindo da adolescência, né, quando eu fui aluna de Orlando, eu ouvia eles falando sobre a América Latina, sobre o que existia ao nosso lado,
sobre esse cinema continental também, que também é baiano, porque também somos Latinoamérica, né? E que isso determinou muito dos meus caminhos, assim. Fui morar, inclusive, na Argentina, fui trabalhar com cinema, né? Continuo trabalhando com cinema comunitário, com educação, né? A vertente de Orlando como professor, sou educadora também audiovisual, me inspirou profundamente. Conceição é uma mulher que abriu caminhos para as mulheres, né? Artistas. E eu fico muito feliz, assim, até algumas pessoas que falam, a Conceição, ela tá no filme, ela chega, ela é uma presença no filme, e é mesmo, porque ela é e sempre foi, né? E para as mulheres sempre é um desafio esse lugar, esse reconhecimento, ainda mais para uma pessoa, né, da geração de Conceição. Então ela foi uma desbravadora também. Então essa homenagem é nada mais do que bom, porque a memória, eu acredito, né, que ela é eterna assim pra gente. Eu aprendi muito sobre o valor da mulher com Conceição, sobre o meu próprio valor, inclusive, né, que é um aprendizado constante, não só porque eu sou de uma geração, né, mais nova, mas é um desafio poder se entender, né, nesse lugar. Então, Conceição, ela é uma inspiração imensa para mim, além de tantas noites embaladas pela companhia dela e pelos livros dela, né, também, que são uma vertente da escritora, que eu acho que é importante falar, né, que é a cineasta, a atriz, a escritora, a forma como ela traz a Bahia nos seus livros, como A Menina Guerra as Almas, né, O Sertão, é um documento fundamental, eu digo, um grande romance, mas que também é um documento de um estado, de uma emoção, né, da nossa Bahia, e mudou em tudo, assim, a minha vida, no campo da educação, de um pensamento latino-americano, de eu como uma realizadora mulher, e sou muito feliz e orgulhosa, acho que Mili também, acho que a gente realmente se sente como filhas também, né, desse casal, de verdade, é amor. Às vezes a gente tem que explicar o quanto a gente se ama, né? E é difícil de explicar. É muito mesmo, sabe? E poder assim manter, com toda essa saudade de se manter também muita relação com Orlando, uma grande amizade, de falar bastante, de falar sempre. Às vezes eu brinco que a gente teve a sorte de se encontrar nessa interseção da vida, né? Quando a gente tem assim amigos octogenários, né? Aí, às vezes, os amigos partem, como Conce partiu, mas a gente se encontrou nessa interseção da vida. A gente na casa dos 30 e Conce dos 80, e a gente se cruzou e vivemos uma amizade eterna, né? Eu considero. Bom, eu vou finalizar com uma pergunta que imagino que não seja fácil. Vocês têm um trabalho favorito da Conceição e do Orlando, seja que eles fizeram em conjunto ou em separado? E se for muito difícil responder um favorito, então um trabalho que de repente vocês sempre pensam como uma prioridade quando vão ministrar alguma oficina ou quando estão, né, nesse papel de educadora, consegue destacar algum, até mesmo para espectadores que não conhecem tão bem a obra de ambos, mas assim, vocês indicarem uma obra que é essencial para começar a conhecê-los? Ah, com certeza. De Conce, esse livro que Lara falou aí, A Menina, a Guerra e as Almas, é um livro lindo, lindo, lindo. Eu li na época que a gente estava morando em Buenos Aires, e era uma coisa, eu tinha uma coisa com esse livro, na leitura desse livro, eu ia para um café, só eu e o livro, como o livro fosse uma outra companhia. E eu pedi um café só para ler o livro. E li todo o livro assim, cada dia um pedacinho no café. E era assim, eu via a Conceição do meu lado, era incrível, eu via ela rindo, eu via ela compartilhando, foi uma leitura muito mágica para mim. E é um livro lindo que traz essa questão do sertão, do Nordeste, da Guerra de Canudos, da memória da Guerra de Canudos em uma comunidade, né? Porque foi pós-guerra, não foi durante a guerra. Então, o que ficou da guerra nessa comunidade que continuou sobrevivendo ali, né? É um livro muito, muito lindo. Inclusive, agora ele foi roteirizado e vai virar filme, através de Manuela Dias. E
De filme também, vou recomendar um outro filme de Conceição como atriz, que é Abrigo Nuclear, que inclusive passou ontem no Panorama, não sei se continua online, porque é da homenagem, talvez possa estar continuando online, mas enfim, Abrigo Nuclear de Pires, como é o nome? Roberto Pires. Roberto Pires, desculpa. Que é um filme totalmente à frente da época, um roteiro de Orlando, a Conceição como atriz, a Roberto como diretor, e é um filme incrível, é uma das primeiras ficções científicas do Brasil, entendeu? Naquela época, foi um filme totalmente à frente do seu tempo. De Orlando eu recomendo Iracema, que ele fez junto com Jorge Bodansky, que é um filme também, né, que abriu caminhos, divisor de caminhos aí de águas. Ele trouxe o DocFic para o Brasil, essa junção, essa mistura do documentário com a ficção de uma maneira super espontânea, de uma maneira super guerrilha também, né? Foi um filme feito. O nosso filme a gente brinca, né, Laura, que a nossa equipe cabia em cima da cama, dentro da cama, na cama. E os filmes de Orlando e de Gonça, eles falavam que o nosso filme, todo mundo cabia dentro de um carro, né? O Iracema foi feito com a equipe toda dentro de uma Kombi, foi um road movie, que eles, durante o período da ditadura, traçaram ali o caminho da Transamazônica. De livro, eu recomendo uma leitura sobre o livro de Hermes Leal, que é a biografia de Orlando, que é o Homem da Montanha. Quem quiser saber mais, né, sobre a história dos dois, inclusive, pode ler esse livro, que tem um bom resumo. E é uma autobiografia, na verdade. Foi Hermes que organizou, mas através de relatos de Orlando. Inclusive, o nome do filme, O Amor Dentro da Câmara, é um capítulo desse livro. O título desse capítulo que Orlando conheceu Conceição. Ele denominou esse capítulo como O Amor Dentro da Câmara, que foi o momento que eles se encontraram em um ônibus, se conheceram em um ônibus, através de amigos em comum, se paqueraram ali, pegaram esses ônibus algumas vezes e começaram a interagir. Porém, Conceição sumiu durante um ano. Na verdade, ela tinha sido nomeada para um concurso público de última hora que ela tinha feito e não sabia que tinha passado, e quando descobriu já tinha que ir no dia seguinte. Naquela época não tinha telefone, não tinha Zap. Então ela foi pensando que ia tentar conseguir transferir para Salvador rapidamente e acabou ficando um ano lá. E Orlando do outro lado, sem saber cadê aquela morena linda, maravilhosa que eu conheci. E ele fala que ficou um vazio durante um ano, né? Tentando se reencontrar. Enfim, e depois de um ano, eu tô dando spoiler do filme, depois de um ano, ele fazendo o primeiro filme dele, né? Fazendo o ajuste da câmera ali, Conceição aparece na frente da câmera e eles se reencontram a partir da câmera, né? Por isso que é o amor dele da câmera. E Orlando também tem vários livros que ele escreveu. Tem um que eu esqueci o nome. Peraí, que eu sou péssima de título. Um Gosto de Eternidade. Tem um que chama Um Gosto de Eternidade. Eu recomendo muito. Não, você já falou bastante, mas eu recomendo. Ele tem todo esse espírito do continente, né? Dessa rede tecida pelos continentes, além do elemento do realismo fantástico, que é algo também super latino-americano, compartilhada com Gabriel Garcia Marques, tudo isso. Então existe esse espírito no livro, e que eu acho que também tem um pouco a ver com a vida de Orlando de Conceição, esse espírito de um realismo mágico. Eu acho que Mili já falou bastante das indicações, eu acho que eu concordo também, então acho que já foi tomado isso. E, enfim, esse casal é uma inspiração não só no cinema, mas na vida, o cinema, em tudo. E como se eu não sei quais são as fronteiras disso. Acredito muito nessas dissoluções, né? Documentário, ficção, vida, cinema, e cada um trazendo o que tem em si, mas numa costura que é a linha da imaginação. Eu acho que eles sempre trouxeram a grande potência de uma vida, que é uma vida também imaginada. E é uma vida vivida e imaginada. Então, acho que isso tem a ver com essa obra produzida pelos dois, né? E pela obra de cada um também.
Jamile e Lara, muito obrigado por concederem a entrevista. Foi um prazer conversar com vocês e desejo sucesso com o que está por vir em relação à trajetória do documentário. E aguardo novos projetos também com a direção de vocês. Obrigada a você, viu, Alex? Obrigada, é uma delícia falar sobre o filme. Principalmente quando nos perguntam, porque quando fala grava um vídeo aí é um pouco mais difícil. Mas assim é muito legal, é um prazer falar sobre o filme e, enfim, se conhecer também um pouco mais de si mesma, né? Do que a gente faz, acho que, e compartilhar e se questionar e entender os caminhos. Obrigada pela acolhida e pelas perguntas. E espero que brevemente possamos todos estar dentro do cinema aglomerando. Sim, cara, já vai completar um ano que eu não visito uma sala. Vamos torcer para Também. que isso faça logo. Foi. No dia da exibição do filme, me deu um aperto assim no coração, sabe? Eu fiquei, nossa, fiquei aqui sozinha dentro de casa, sabendo que era um momento maior, mas assim, fica pensando um pouco nisso. Aí depois eu fiquei recebendo meus abraços pelo Zap Zap, né? Que é o que temos. E criando a minha própria felicidade, a minha própria celebração, que é o que tem que fazer. Mas o bacana desse contexto é que, ao menos nessa premiere, muitas pessoas do Brasil inteiro, né, conseguem assistir ao filme. Sim, sim. Eu mesmo nunca tive a oportunidade de ir ao Panorama, que sou de São Paulo, né, ainda tem minha rotina, né, muito regrada, e não conseguiria cobrir o festival, mas por conta dessa edição online foi possível assistir. E imagino que muitas pessoas também conseguiram ter acesso ao filme. Eu acredito e gostaria até, inclusive, né, que isso virasse uma tendência depois que essa pandemia passar. Além da presencial, seria muito bacana se todos os festivais tivessem essa parte remota também, porque aí abre o leque, né? Porque festival é sempre só vai quem pode estar lá presencialmente. E eu acho. Isso vai disseminar, né? Muita gente, as pessoas não entendem. Quem não trabalha com cinema não entende, às vezes, como é que o filme que chega no cinema já chega cheio de prêmios ali, o cartaz. Por que não pode... Você já fez há tanto tempo, só agora. Acho que agora as pessoas que não trabalham nessa área necessariamente vão ter uma dimensão melhor de primeiro o filme ter um caminho do festival e poder participar desse festival também, né? Eu acho que isso vai ser repensado depois que a pandemia passar. Eu acho, repensar essa acessibilidade, né? Uhum. Repensar essa acessibilidade e que muitas pessoas que não iriam estão vendo realmente filmes e é um potencial de formação de público enorme mesmo. Com certeza, nesse viés. Temos que tirar o positivo aí dessa turma. Bom, prazer novamente. Obrigado, queridas. Até a próxima. Obrigada a você. Valeu. Tchau. Valeu.